Olá pessoal, pai, mãe, avô, avó e todos que ajudam a turminha do sexto ano com o dever de casa português para o sexto ano. Estamos aqui novamente, desta vez para estudarmos linguagem formal, linguagem informal, linguagem coloquial. E aí, todos bem? Sejam bem-vindos, é muito bom ter vocês aqui. Eu sou o professor Regis e vamos ao assunto. Linguagem formal, linguagem informal e linguagem coloquial. Todas essas linguagens são variantes das variações linguísticas de estilo. Pessoal, eu acredito que este assunto é um dos mais importantes motivos que nos leva à escola a estudarmos uma língua que já falamos desde os primeiros anos de vida. Vamos à escola aprender principalmente a linguagem formal, a norma padrão, porque a língua que aprendemos em casa é informal. A linguagem formal, a norma padrão, é usada em todo o Brasil, de modo igual para todos. É usada na maioria dos jornais e revistas falados e escritos, em documentos oficiais, em discursos de palestras, em debates, em entrevistas de empregos, numa carta para uma autoridade, um requerimento. A linguagem formal, a norma padrão, evita que cada um use a língua à sua maneira. Todos os outros conteúdos que estudamos em língua portuguesa estão relacionados à linguagem formal, à norma padrão. Variações linguísticas de estilos são variantes, são mudanças no uso da língua, dependendo do momento da fala. Usamos linguagem formal para o momento formal e linguagem informal para o momento informal. Mas o que é estilo? Vamos exemplificar. Se vamos a uma festa de casamento, usamos roupas formais, terno e gravata. As mulheres vestidos longos ou algo parecido. Se vamos nos divertir com os amigos, as vestes são outras bem diferentes. Assim é o estilo linguístico. Para cada momento em que estamos nos comunicamos, usamos um estilo de linguagem diferente, formal ou informal. Como falamos anteriormente, cada linguagem dessas tem o seu momento de uso. Na linguagem formal, há uma preocupação ou um cuidado com o que é certo, com o que é correto e com o que é errado, segundo as normas gramaticais. Na linguagem informal, nós temos uma espontaneidade. Não há preocupação com o certo ou com o errado. Na linguagem coloquial, também temos uma espontaneidade e é uma linguagem despretensiosa. As pessoas não estão nem aí para o que é certo e para o que é errado. Temos aqui 3 exemplos de uma mesma frase com linguagens diferentes. Na linguagem formal, fui à casa de Marcos porque estava acontecendo uma festa divertida. Na linguagem informal, fui na casa de Marcos porque estava tendo uma festa legal.
Observem que na linguagem informal não há o uso da crase, como se faz necessário na linguagem formal. Ainda na informal, o verbo foi flexionado, não é estava, e sim tava. Ele usa o auxílio de um outro verbo aqui, e o divertido ou divertida da linguagem formal é substituído pela palavra legal, algo mais atual. Na linguagem coloquial, nós temos algo completamente diferente. A mesma frase, colei na goma de Marcos, porque estava rolando uma festa maneira. Observem que há expressões. Colei significa cheguei, goma significa casa, rolando, uma expressão muito atual, e maneira também. 3 exemplos de uma mesma frase com linguagens diferentes. Norma padrão. A norma padrão é um modelo para quem vai usar a língua falada ou escrita no momento formal. Essa norma padrão é a que está registrada nos dicionários e nos livros. Observem, norma significa regras. Padrão significa igual para todos. Uma língua ou linguagem que todos conheçam e usem de forma igual para evitar que cada um use a língua à sua maneira. E a gramática é o conjunto de regras que indicam o uso mais correto de uma língua. Toda língua tem a sua gramática. Variedades urbanas de prestígio. A norma culta, geralmente as pessoas que falam bem, é uma norma bem prestigiada. Exatamente por isso, essas pessoas são olhadas como pessoas inteligentes, pessoas importantes, porque sabem usar a língua, porque entendem o que as outras pessoas falam em lugares importantes, num discurso, numa palestra. Essa imagem simboliza as pessoas que ficam observando os erros das falas de outras pessoas. E isso não é legal. As variedades urbanas de prestígio são encontradas nos centros urbanos das grandes capitais. Se por um lado há uma linguagem que é prestigiada, por outro, há linguagens ridicularizadas muitas vezes. São os preconceitos linguísticos. Variedades carregadas de sotaques e dialetos. Pessoas analfabetas, de baixa escolaridade, pessoas pobres, ou todas as pessoas que não sabem se expressar por meio da linguagem culta, sofrem preconceito. Na sala de aula é muito comum alguém chamar o colega de burro por ter dificuldade em aprender ou por alguma palavra errada. Isso é preconceito linguístico. Nesta imagem, temos a diferença entre a linguagem culta e a linguagem regional desprestigiada. Observem a fala da personagem. Nesta outra imagem, nós temos Batman combatendo um preconceito linguístico. Não façam isso. É hora de pensar e não adianta regalar os olhos. Vamos pensar juntos sobre esta questão. Aqui nós temos a imagem de uma sala de aula e o aluno falando à professora. A professora, eu e os brother, tudo tipo assim.
não estamos achando maneiro as paradinhas do New Português. Responda as questões abaixo relacionadas no quadro da esquerda. Questão 1. A linguagem que o aluno usa é a formal, informal ou coloquial? Tempo. Resposta: coloquial. Questão 2. A professora entende o que o aluno fala? Sim ou não? Tempo. Resposta: não. Questão 3. Reescreva a fala do aluno usando a linguagem formal, aqui nesta parte, e a informal nesta outra parte. Tempo. Resposta na linguagem formal. Professora, eu e os meus colegas não estamos entendendo os novos assuntos da língua portuguesa. Poderia ser uma resposta diferente desde que observasse a linguagem formal. Tempo para a linguagem informal. Resposta: professora, a gente não está entendendo os novos assuntos de português. Linguagem informal, a gente. Característica da linguagem informal, o verbo está flexionado. Questão 4. Reescreva o texto do quadro à direita, usando a linguagem coloquial. Aqui nesta imagem nós temos a linguagem formal. Foi um engano, trocaram o contra-cheque do deputado por um de professor. Ele não resistiu. Tempo. Resposta: putz, cara, ferraram a vida do deputado. Mano, deram para ele um olerite de professor por engano. O maluco morreu. Que parada! Olha a diferença da linguagem coloquial para as demais linguagens. Bom, pessoal, espero que o dever de casa ajude vocês em sala de aula com seus professores. Agradeço a presença de todos, ficamos por aqui. E até o próximo dever de casa. Fui!